Fala família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Family Cast, o podcast oficial da Family Church Brasil. Me chamo Christopher Boron, serei o seu anfitrião, seu apresentador de hoje. Estou aqui com um convidado muito especial, daqui a pouquinho a gente vai para ele, mas antes, aquele nosso combinado, você sabe como é que funciona. Deixa aí já a sua curtida e deixa aí também já o seu compartilhamento, tá bom? Esse assunto que vai ser tratado aqui é de extrema importância dentro da nossa igreja e dentro da igreja brasileira como um todo. Esse assunto precisa ser propagado, divulgado. Então, por isso, compartilhe, tá bom? O que você vai fazer para compartilhar isso agora? Você vai tirar um print da tela e vai postar nos seus stories, ou então, tira uma fotinha, caso você está assistindo na TV, posta nos seus stories, marca aí FamilyCastBR, Christopher Baron e também o nosso convidado de hoje, @Pastor Mark Anderson. E é isso. Pastor Mark Anderson. É nóis. Tudo bem? De novo, hein? Benção, pai. Como é que Deus você tá? te abençoe, meu filho. Tô bem, Amém. graças a Deus. Mais uma vez, terceiro. Esse é o terceiro. Tinha que Terceiro. gravar mais, né? Falar mais, né? Porque os cortes do podcast aqui é que tá deixando eu famoso. Eita, que responsabilidade. Responsabilidade. Fui até pro Fuxico Gospel. Algumas vezes. Fui pra lá, né? Assim, o cara pega um negócio, tira do contexto, solta lá e fala que eu tô falando de alguma coisa. Legal, Tá né? ótimo. Aí o pessoal vem, fica curioso pra ver o que fica curioso. Fala, não, pô, esse cara é coerente. Ele fala, pega o vídeo todo, né? Fala, tá. Não, é assim que funciona Isso aí. mesmo. Então você vai devagar hoje, porque eu não quero arrumar confusão. Vou tentar. Veremos se eu vou conseguir devagar. É porque, assim, é um assunto polêmico. Sim. É um assunto complicado. A gente vai falar aí de abuso espiritual, de Abuso liderança espiritual, abusiva, de essas situações aí onde a liderança da igreja, como instituição, Uhum. não agem de acordo como deveriam. Não agem como a liderança da igreja, como corpo de Cristo, deveria agir. E isso acontece frequentemente. Uhum. Né? E não é só em uma igreja. É em todas as igrejas isso acontece. Em algumas com mais frequência que em outras, né? E lembrando que aqui nós não estamos citando uma igreja Não. e nós não estamos mandando indireta para nenhuma igreja. Nós vamos falar de um assunto que a gente sabe que acontece e isso pode acontecer, inclusive, na nossa igreja. Com certeza. Se a gente não tomar cuidado, né? Hoje eu tenho 50 frentes de trabalho. Eu tenho 50 líderes ligados diretamente a mim, 50 casais. Cada um tem, né? E a maioria deles já vieram, a metade deles vieram já formados em alguma denominação. Então tem o esquema deles, o jeito deles de trabalhar e tal. E nós estamos bem alinhados. Agora, porém, eu não consigo controlar 50 pessoas, 60, né? Que são 50 casais. Sim. Então tem coisas que estão no meu coração e que ainda não foram absorvidas por todos. Então, pode acontecer na Family alguma coisa? Pode. Acho que em todas as igrejas, se a gente não começar a falar sobre isso, pode acontecer. Sim. Porque é meio que cultural, né, no meio religioso. O Brasil, infelizmente, não foi discipulado. Ele foi catequizado e essa questão aí da autoridade espiritual, ela talvez teve foi um pouquinho deturpada ao longo dos anos. É uma aí. ferida nossa, né? Uhum. E isso é interessante porque, assim, de forma oficial na nossa igreja, nós temos líderes de ministérios, né? Mas de forma não oficial, nós temos... Não são vice-líderes, né? Mas pessoas abaixo dos líderes que ocupam posições diferentes dentro dos ministérios. Tem muitos, né? E ainda abaixo desses, Tem mais pessoas. É isso aí. E aí, então assim, pessoas que às vezes não têm uma posição oficial de liderança, mas exercem um papel de influência. E essa pessoa, talvez, por algum motivo que seja, foi ferida em outro lugar, Isso. chegou sangrando, não foi curada a tempo e sem que as pessoas feridas observem, ferem, né? E aí ela só replica um padrão que de repente ela aprendeu, que ela viu, alguma coisa que fizeram com ela, às vezes até de maneira inconsciente, ela acaba replicando isso. Sim, Então, assim, esse tipo de problema pode acontecer em qualquer igreja. Em qualquer igreja, inclusive em qualquer na estrutura. nossa. Onde tem pessoas, né? Igreja é uma reunião de vários pecadores. Todos eles procurando serem melhorados a cada dia, né? Foram santificados na cruz por Cristo e ainda há um processo de santificação, Sim. de conversão, né? A conversão é um processo diário, né? Então, todos estamos aí, nesse mesmo processo. Uma coisa que eu exijo da minha liderança não é serem perfeitos, mas tem que ser, no mínimo, coerente, né? Com os princípios bíblicos do reino e tal. Igreja pode todos, só não pode tudo. É verdade, é isso aí. Nessa questão aí, antes de a gente entrar nisso, antes de a gente falar quais são os problemas possíveis problemas dentro de uma liderança. Acho que primeiro a gente precisa entender o que é uma liderança cristocêntrica, o que é uma liderança bíblica, o que é um líder, né? Qual que é o papel do líder, de onde ele vem, por que nós temos líderes na igreja, no que eles se inspiram, qual é o padrão.
Pra que serve o líder? De onde vem o líder? Essa é uma pergunta geral. Primeiro assim, vamos falar do lado positivo. O que é um bom líder? Um bom líder é aquele que influencia as pessoas para o cumprimento de uma missão, ok? Então, se ele tiver boas intenções e se ele tiver um bom preparo, ele vai usar a sua influência para conduzir pessoas a uma missão. Não é conduzir para ele, é conduzir para uma missão. Certo. Conduzir a um destino, conduzir a um propósito. Então, eu vou usar a minha influência, eu vou usar a minha relevância, eu vou usar a minha capacidade de persuasão, porque todo líder, ele é persuasivo. Você não vai ver um líder que não é persuasivo. Geralmente, ele já tem mais ou menos um padrão de temperamento. Ele é influenciador, ele é mais sanguíneo, né? Ou ele é mais colérico. Então, o líder, ele é sempre mais um pouco assim, em regra geral, mais agressivo, se eu posso dizer assim, no sentido de expansivo, né? Em regra geral. Então, querendo ou não, ele tem influência sobre pessoas. O bom líder cristão, então, ele tem influência sobre pessoas, conduzindo elas a uma missão. E isso, ele precisa, em todo esse processo, viver princípios que são princípios da palavra. Eu posso conduzir essas pessoas também para algo que não seja uma missão que tenha propósito bíblico ou definido, algo que não tenha nada a ver com o reino. É o que mais a gente vê. Quando a gente fala de abuso espiritual, é justamente isso. Porque o líder, ele tem a capacidade de influenciar a pessoa ao ponto de que a pessoa se torna vulnerável diante dele. Porque imagina comigo, eu estou pregando na igreja. Estou aqui, domingo, eu prego aqui na igreja e Deus me entrega uma graça especial, eu prego. E aí o Espírito Santo vem, as pessoas vivem aquele ambiente espiritual. O cara que está sentado, ele olha para mim e fala, pô, aquele cara tá lá em cima. Ele fala, aí Deus entra na igreja e faz alguma coisa. Tipo assim, pô, ele é diferente, ele tem uma autoridade diferente. Então, se essa autoridade construída durante um longo tempo está influenciando essa pessoa positivamente, eu posso influenciar ela para o que eu quiser. É aí que está o perigo. O perigo está aí. Porque eu tenho a minha humanidade. Eu tenho as minhas fragilidades. Então, todo ser humano, ele tem as suas fragilidades. Podem ser, talvez, por poder, por dinheiro, pelo sexo oposto. E, infelizmente, o líder se perde às vezes aí. Quando ele percebe que ele tem uma influência, que ele consegue controlar pessoas e que elas, de maneira algumas até cegamente, confiam e acreditam, e ele usa disso em benefício próprio. É um risco que a gente corre. Por isso que a Bíblia diz que aquele que está em pé, olhe, né? Observe, porque para você incorrer e cair, e realmente isso pode acontecer com qualquer pessoa. Eu me lembro de Billy Graham contar uma história que ele contratou um secretário para andar com ele, e o cara carregava a Bíblia, carregava a pasta dele, e aí muita gente criticava Billy Graham, porque tipo assim, ele não consegue carregar a pasta dele, ele não consegue andar sozinho, tem que ter alguém andando com ele, tipo... E ele nunca falou nada sobre isso. Quando Billy Graham morreu, foram entrevistar o cara. E ele falou assim, mas eu não era secretário dele. Eu tinha um acordo, eu e ele. Eu fui contratado e pago por ele. Todas as vezes que ele descia de uma grande cruzada, uma conferência com 100 mil pessoas, e assim, era algo surreal, né? Billy Graham lotava os lugares e tal. Todas as vezes que ele descia, eu dava um abraço nele e dizia, Deus não precisa de você. Uau. E aí entregava as coisas dele e tal. Então eu era o cara que estava sempre lembrando ele da posição dele. Quebrar o ego Pra dele. quebrar o ego dele. Então ele me contratou para isso, para eu colocar o pé dele no chão. A igreja faz isso com a gente também, né? O processo da igreja toda, né? O dia a dia com as pessoas, com as ovelhas, né? Pessoas feridas ferem. Então já tive pessoas no meu gabinete que gritavam comigo efusivamente, né? E enquanto a pessoa gritava comigo, brigava comigo, e eu não tinha feito nada, eu só estava ouvindo ela. E aí eu entendi que não era comigo que ela estava gritando. Ela estava sangrando por algo que ela viveu numa outra estrutura lá atrás, né? De uma igreja neopentecostal. E ela teve esse envolvimento lá e sofreu muito com a liderança. Só que ela não teve a oportunidade de gritar lá. Então ela descarregou em mim. Depois ela me abraçou, chorou e foi embora como se tivesse nada acontecido, né? Mas eu vi nos olhos dela aquele desespero, né? De querer gritar com alguém ou de revidar o que aconteceu. Então o próprio processo da igreja vai quebrando a gente também. E é assim que acontece, né? Cabe ao maduro aguentar o peso
que o imaturo não consegue carregar por si só. Então a pessoa vem fraca, sangrando, e aí uma pessoa, usando aí o seu exemplo nesse caso, uma pessoa que já foi amadurecida, já foi curada, vai receber sobre si ali grito, xingamento, o sangue, né? Vai sangrar em cima de você. Você tem que estar pronto para isso. Liderar é suportar a pressão. Só isso. Suportar a pressão, é isso. Quando o senhor estava falando sobre a questão de vigiar para não cair, eu tava pensando em Billy Graham também. Tava pensando na forma que ele usava, né, para evitar esses problemas, né? A questão de ele tinha todo um protocolo. Um protocolo, né, para que ele dizia para que líderes e pastores não caiam em pecado, não abram espaço para o pecado. E isso ele falava a respeito de orgulho, luxúria e ganância. Principalmente. O que eu queria entrar mais a fundo. Ok, entendemos então que pessoas feridas ferem pessoas. E a minha próxima pergunta seria: de onde vêm os líderes ruins? Eu queria entrar um pouco mais a fundo nisso. A gente já começou a falar sobre isso, mas por que uma pessoa se torna um mau líder? O que é um líder ruim? Na verdade, eu acho que ela não se torna um mau líder. Na verdade, ela é uma pessoa má que ganhou uma posição de liderança. Aí tem o narcisista, que ele é um cara muito persuasivo e ele traz tudo para si. E aí é preocupante a questão. E aí é uma pessoa doente, ela precisa ser tratada. Então, eu acho que a liderança, ela não muda as pessoas. Eu acho que ela só revela a essência. Porque, como eu disse, liderar é suportar pressão. Então, a pessoa sob pressão, ela coloca para fora de verdade quem ela é. Sim. Então, no momento ali, ela aproveita dessa oportunidade, talvez até de maneira inconsciente, e joga para fora. Então, eu acho que o mau líder só tem a ver mais com o caráter do que com o talento dele. Hoje na igreja, nós hoje, pelo menos a gente tenta ser assim, a gente seleciona mais os líderes pelo coração do que pela capacidade. Porque tem muita gente com um talento extraordinário. Mas ela, infelizmente, ela se sustenta no talento, né? Então, e o que dá sustentabilidade e continuidade à liderança é o caráter. É isso que te sustenta. É a sua raiz, aquilo que você é longe das pessoas. Aquilo que você é sozinho. Aquilo que você é quando está no gabinete atendendo alguém. Então, é isso que revela quem você é. E, infelizmente, você, às vezes, não tem como conhecer a pessoa até que ela assuma uma posição onde ela recebe poder, autoridade, pressão todos os dias. Aí acaba que essa essência vem. Então, essa posição de liderança, de poder, ela não transforma, ela revela. Ela revela. Eu acho que o líder mesmo, o bom líder, o líder que ele entendeu o propósito, na verdade, acontece ao contrário. Ele vai se tornando bom cada vez mais. Porque ele vai se deixando ser forjado, ser tratado pelo processo. E ele é tão apaixonado por pessoas que ele consegue também ser transformado nisso. Da importância do discipulado, da importância de você caminhar com alguém. De você estar perto de alguém que seja referência e que seja autoridade na sua vida, lógico, no sentido de que essa pessoa é tipo o pastor mesmo, né? Alguém que vai te dar destino, que vai te dar direção. É importante você ter. E, ao mesmo tempo, quando você tem esse tempo de mesa, com esse líder, ele também é forjado. Ele também é treinado, ele também é tratado nesse processo aí, né? Então, talvez um dos graves erros de lideranças que deram errado, ou que dão errado, é o isolamento. É o exemplo de Sansão. Né? Não tinha exército, porque achava que sozinho era o exército. Então, não tinha um amigo para botar o dedo no nariz dele, falar, você está errado. Porque essa é uma crença que nós temos, né? Que você não pode confrontar, porque é um ungido do Senhor. Não, você não pode falar não, porque ele é a voz de Deus. Tá, ele é a voz de Deus, carne e osso e hormônio e ser humano normal. Tem temperamento, tem família, erra, tem seus erros. Então, não é uma pessoa inviolável, né? Acho que todo líder precisa ser vulnerável diante de alguém, né? No meu caso, tem que ser da minha esposa, das pessoas mais próximas, né? Do nosso conselho pastoral, eles têm que ouvir meu coração e a gente se afiar um ao outro para não se perder no caminho, né? Caminhar sozinho é um perigo. É verdade, é verdade. Nessa questão aí do poder atrair pessoas com más intenções, né? Eu já, em várias rodas de conversa, várias vezes, eu já ouvi pessoas falando:
que tem muito pastor sem vergonha, tem muito pastor safado, tem muito pastor ladrão, tem muito político corrupto. Uhum, E, ok, sim, mas eu colocaria de outra forma. uhum. Tem muito sem vergonha que é pastor. Tem muito Isso aí, político, é o que eu falei. tem muito corrupto que é político. Que É se o torna contrário. político, é o contrário. Porque, realmente, infelizmente, aí eu vou pegar a questão da política para usar de exemplo. Por que aparenta que na política só tem gente ruim, né? Uhum. A grande maioria das Uhum. pessoas concordaria que a grande maioria dos políticos não prestam. Se você fizer uma enquete hoje... Eu tenho certeza que a maioria das pessoas tem essa impressão Uhum. de que a grande maioria dos políticos não prestam. E talvez na questão do pastor é um pouco menos, mas na questão do político é mais, né? Porque essa posição de ser visto, essa posição de ser influente, essa posição de ter um poder, porque é um poder, Uhum, a uhum, liderança é um poder uhum, muito grande. uhum. Essa posição com essas 3 características de ser visto, ser influente e ter poder, Uhum. algo que na nossa sociedade hoje a gente não tem com tanta clareza quanto a gente tinha antigamente. Sim, sim. Antigamente é muito claro quem tinha poder. É quem controlava os exércitos, quem controlava as armas, quem controlava os meios de produção. Sim. Já hoje, na democracia, é um pouco assim, todo mundo é mais ou menos a mesma coisa. Menos quando o cara tem alguma posição de liderança. E você vê um cara que tem uma posição de liderança num grupo de conexão, numa célula. Ou o cara que tem uma posição de liderança, não sei, na lojinha que ele é gerente, entendeu? Ele tem uma posição de liderança num projeto de faculdade. E aí parece que isso sobe pra cabeça, mas não, na minha visão, não é bem que sobe pra cabeça, é porque, na verdade, as pessoas atraídas a essas posições de liderança, mais frequentemente são pessoas famintas por poder. Famintos por poder. Pessoas que têm essa vontade, esse desejo que faz elas fazerem o que for necessário pra chegar ali. Então, por isso, normalmente, ela vai chegar com mais frequência. Se você disser que todo pastor é ladrão, todo pastor... Na verdade, assim, criou-se no Brasil essa cultura, né? E, infelizmente, a gente ouve muitas pessoas falarem isso. Eu ando muito, já viajei bastante. O que Deus tem feito no Brasil, com homens e mulheres sérios, que, assim, é assustador. Assustador. Com pastores sérios, com mulheres de Deus sérias, que tem feito projetos missionários, projetos sociais e coisas maravilhosas. E gente séria. Quando eu falo séria, assim, de uma vida íntegra, com família, sabe? Com responsabilidade, cuidando das... Então, eu percebo, assim, nos últimos anos eu tenho sentado em mesas, onde na hora da janta, do almoço, os pastores não estão falando de quanto rende a igreja. Já tem muito tempo que eu não sento em mesa assim. Quanto rende a igreja, quantos membros tem, não. Estão falando de projetos relevantes. Estão falando onde querem chegar. Eu conheço pastores que ainda se emocionam e choram e sentem algo diferente quando estão falando de almas salvas, estão falando de encontro com Jesus e de batismo. Então, assim, eu não posso usar essa régua negativa e dizer que todos os pastores são assim, ou a maioria. Pelo contrário, eu não acredito que a maioria é assim. Pode ser que alguns que se tornaram referência acabaram se revelando diferente. E aí, essa questão da dor e do abuso espiritual em algumas igrejas gerou muitas pessoas feridas. Essas pessoas que estão fora, geralmente são elas. Se você acompanhar no TikTok e no Instagram, eu não entro no TikTok, eu não sei o que acontece lá, mas de vez em quando alguém me manda alguma coisa, mas no Instagram, você vai ver que os caras que hoje estão imitando pastores, que, assim, de maneira pejorativa, né? De maneira pejorativa, que estão brincando com língua estranha, essas coisas, são pessoas que foram feridas no processo. Entendeu? E algumas delas que eu conheço é porque tentaram ter um espaço, procuraram por esse poder, foram frustradas, não conseguiram chegar lá, e agora elas desprezam quem tem e quem chegou. Então, eu conheço muita gente boa. Tem muita gente séria nesse Brasil. Tem pastores maravilhosos que procuram, que têm visão de reino, que o interesse não é financeiro, é por almas mesmo. Eu conheço muita gente boa e eu sei que o Brasil é um celeiro, sim, de avivamento. É um celeiro, sim, de avivamento. Então, às vezes eu vejo comentário assim... a igreja não ora mais, a igreja... Eu falo, não, deve ser a sua, né? A sua. Então, assim, eu não posso falar a igreja. O corpo de Cristo no Brasil, ele é um corpo de Cristo saudável. Eu não estou falando de CNPJ, de estrutura. Cada estrutura tem a sua organização.
Mas tem muita coisa boa acontecendo no nosso país, muita coisa maravilhosa. E eu não posso utilizar dos abusivos espirituais e das pessoas que conduzem de maneira errada o rebanho para poder medir. Da mesma forma, tem pessoas ruins em todos os lugares. Tem na medicina, tem no meio dos advogados, dos contadores e de outras profissões. Tem também pessoas que não condizem. Então, não posso dizer que todo médico é ruim. Se eu tive uma experiência ruim com um médico, o que a gente faz? Vai em outro. Porque se tem um médico ruim, tem 700 maravilhosos. Só que as pessoas, elas estão tão adoecidas que elas focam, o foco delas está ali. Tá vendo? Eu estava vendo na internet, esse dia me mandaram, um pastor que fez alguma coisa errada lá, e aí os comentários, por isso que eu não vou na igreja, ou por isso que você não vai na igreja. Aí eu fiz questão de entrar. O pastor que cometeu o erro lá, parece que ele é de Minas. E a pessoa é de Fortaleza. Não, você não vai na igreja dele? Você não precisa ir na igreja dele. Tá tudo certo, você não tem que ir na igreja dele. Mas é desculpa. Então tem um cara lá em Minas que fez um negócio errado, aí o cara lá em Fortaleza, é por isso que eu não vou negar. Então, tá, entendi. Então, um cara lá em Minas, né, tava na posição errada de liderança, o cara já era um abusivo, né, e foi assumir uma posição de liderança, ele fez errado, e aí o cara não vai mais nem não vou na igreja, não. Parece que ele tá procurando uma desculpa, né? Opa, é isso que eu tô falando, porque a pessoa já está marcada. Uma coisa que eu percebo que as pessoas fazem é que a grave crise nossa hoje, da nação, é paternidade. É paternidade. Então, essa geração nossa é muito doente com relação à paternidade. E a maioria dessas pessoas que vão à igreja transferem esta autoridade ou essa inspiração, ao invés de transferir para Deus, eu sou filho de Deus. Não transfere para o líder. E tem líder que gosta e absorve. O cara pode ser discipulador, ele só discipula uma pessoa, mas ele domina ela tanto, ele tem tanto controle sobre a vida daquela pessoa, e aí, inclusive, as pessoas... Aqui na igreja, muita gente carinhosamente me chama de pai, e eu não falo nada, porque eu também não quero... Eu não sou chato, né? Tal. Mas uma pessoa, eu acabei tendo que falar, olha, seu pai é Deus. Seu pai é Deus. A gente tem a mesma idade. Seu pai é Deus. Eu sou seu amigo, sou seu pastor, seu irmão, vou te trazer conselhos e tal. Eu sei que a pessoa está tentando me honrar, ela está tentando me respeitar, mas ela precisa entender essa posição, entendeu? Eu não sou o pai dessa pessoa. Eu posso ser o pastor, né? Que não sou o dono dela também. Até porque Jesus disse para Pedro, Pedro, você me ama? Amo. Então faz o seguinte, Pedro, apacente minhas ovelhas. O pastor não tem ovelha. Ele cuida das ovelhas do Senhor. Então a minha responsabilidade é muito maior. Porque eu não posso dominá-la, não posso abusá-la, não posso usar de má fé com ela, porque a lã dela não é minha, a carne dela não é minha, a vida dela não é minha. Então assim, ela tem dono e ela tem pastor. Ela tem um dono. O Senhor é o pastor e o dono. Ele é o pastor principal e ele é o dono. E um dia ele olhou para Pedro e disse assim, eu preciso que você cuide. Então eu não tenho ovelhas. Eu cuido de ovelhas. E aí a minha responsabilidade aumenta. Porque se eu tenho ovelhas, então essa visão de eu tenho ovelhas é que trouxe talvez um câncer, uma enfermidade dentro de algumas estruturas. Ah, tá aqui minha ovelha, tem que ver. Eu não tenho ovelha. Eu cuido das ovelhas dele. E aí a minha responsabilidade aumenta demais, porque a ovelha é minha uma coisa. Quando ela não é minha, e é Deus quem mandou eu cuidar, eu falei, estou te entregando uma ovelha minha. Porque quem morreu por ela foi Jesus, não fui eu. E só há um mediador entre Deus e os homens. É Jesus. A responsabilidade é muito maior. É muito maior, porque Deus vai cobrar de mim. Quanto mais pessoas Deus me entrega, mais Ele vai cobrar de mim. Deus derramou o sangue do seu filho para Por que aquela essa pessoa pessoa. fosse liberta. Aí eu vou lá e aí eu pego a lã dela, eu abuso dela, eu oprimo ela, eu escravizo ela. Não foi para isso que Ele me constituiu pastor. Ele constituiu pastores para que cuidem das ovelhas. E esse cuidado pode ser com destino, com direcionamento, com discipulado.
principalmente com o servir. Liderança tem que ser servidora. Liderança tem que ser servidora. Não existe líder bíblico que não serve. Então, se você não serve no reino de Deus, não serve. Esse talvez seja um dos maiores desafios. A gente vai endeusando o líder. A gente vai idolatrando ele. E vai separando ele. Uma vez eu fui lá para o estacionamento ajudar lá. E alguém depois me chamou e falou assim, ó, você não pode fazer isso porque você perde a imagem de autoridade. Mentalidade. Eu falei, tá bom. Porque não adianta eu ter uma discussão com essa pessoa, porque ela não vai entender. Então eu continuo fazendo e eu gosto de estar no meio das pessoas. O dia que você falar assim, não, pastor, acabou o culto, você tem que sumir. Porque se me tirar das pessoas, acabou o culto, se eu não puder ficar com as pessoas, se eu não puder ir nos eventos, eu vim no café da manhã agora, eu vou sentar para tomar café com todo mundo, e assim, todo mundo come a mesma coisa, todo mundo junto. O dia que tirar isso de mim, eu não quero mais. Eu não quero mais. Você vê aí até como a visão tá distorcida, né? Não, se você servir aqui em uma posição, entre aspas, inferior, vai tirar a sua imagem de autoridade. Tudo bem, mas me dá autoridade. É o contrário. Isso, na verdade, fazer isso te dá autoridade. É isso aí. Tudo bem, pode tirar a imagem de autoridade na visão de muitas pessoas. Mas servir nessa posição é o que te dá autoridade. É exatamente isso. É aquilo que te prova como alguém que é um líder. Que é um líder de acordo com aquilo que a Bíblia diz que deve ser feito. Serviço. Colocar sempre o outro em primeiro. Estar sempre aos pés, né? Lavando os pés do outro e não tendo os seus pés lavados. Lavar os pés do outro. É... O maior lava o pé do menor. Exato. Nessa questão aí, de paternidade, a gente entrou nisso um pouco. Aí o senhor falou sobre a questão de não ser chato, né? Não, tá bom, não vou ficar corrigindo todo mundo também, porque tem ali um equilíbrio, né? Entre ser coerente e não ser chato. Tem como ser coerente sem ser chato, né? Porque às vezes a pessoa fala bem intencionada, né? E eu realmente percebo que existe na liderança um tipo de paternidade que pode ser positiva. E aí eu vou comparar algo que eu tirei da minha cabeça aqui agora. Vozes da minha cabeça. Comparar com a paternidade antes dos 18 anos e depois dos 18 anos. Talvez seja uma analogia ruim, talvez seja. Mas, enfim, pensando aqui em nós dois, né? Como pai e filho. Antes dos 18 anos, o senhor me dava ordens. O senhor me dava obrigações. O senhor me dava regras. O senhor me dava o que fazer, o que não fazer. O senhor me sustentava por completo. E decidia tudo que eu podia e não podia fazer, certo? Talvez não dessa forma que eu tô falando. Porque eu sempre tive muita liberdade. Mas era seu direito fazer tudo isso. Direitos e deveres, né? Depois dos 18 anos, o senhor não deixou de ser meu pai. O senhor era meu pai, continua sendo meu pai, porém mudou completamente. Pois agora o que eu te devo não é mais a obediência, mas a honra. A honra né? é diferente. Então ainda vou atrás para buscar conselho, sempre te pergunto, pai, o que o senhor acha disso? Pai, e essa situação aqui? Pai, como que eu ajo aqui? O senhor ainda me auxilia de várias formas, espiritualmente, emocionalmente, financeiramente. Então, assim, ainda existe uma paternidade. Sim. E essa é uma paternidade saudável. Que eu vejo muitas vezes, na maioria das vezes, infelizmente, na nossa geração que é ferida com a paternidade, é que a gente acaba assumindo a posição infantil e aí a gente quer um pai que é aquele pai que a gente tem até os 18 anos. Fala que pode, que não pode, que na verdade, o sucesso de um pai não é você conseguir formar o filho, mas é você formar um outro pai. Então, quando essa pessoa ela se torna independente, quando ela se torna madura, adulta, e ela começa a gerar e a produzir, então, agora ela vai pegar alguém abaixo de 18 para cuidar, até que essa pessoa complete 18 e ela passa a cuidar de alguém. O problema da igreja é que ninguém passou de 18. Se a gente for lá na sua metáfora, nessa analogia, tá todo mundo com 5. O cara tem 30 anos na igreja, não cuida de ninguém. O pastor não me liga. É porque o pastor não me cumprimentou. Mano, você tem 20 anos de igreja, vai cuidar de alguém, irmão.
Se todo mundo entendesse que a maioridade chega, então agora você não recebe mais ordens. Agora, você precisa, talvez, de um conselho, de algum norte, alguma orientação. O pastor tá aí para isso. Mas o problema é que essa geração que tem o personal trainer, tem o personal style, eles são carentes de um personal pastor. Entendeu? Ele quer um pastor para ele. É um guru. Um guru. É um Guru guru espiritual. É um guru. Põe a mão aqui na minha cabeça que eu tenho um guru, tem? Então, eu visito algumas pessoas. Ah, tá, quem? Eu tenho uma pessoa que anda comigo, que ora por mim e tal, e vem de longe, compra passagem, vai não sei de onde vem para orar e tal. Não tô dizendo que tá errado, não. Mas as pessoas não querem ter elas um comprometimento de amadurecer e de ter sua devoção, sua vida espiritual com Deus. Entendeu? De ter o seu momento de procurar na palavra, estudar a palavra e tal. E fica sempre dependendo de alguém. Sempre jogando a responsabilidade para outra pessoa. E assim, não assume a sua autoridade, sua posição como agora que eu fui filho e agora eu preciso ser pai. Nós continuamos procurando mediadores. A gente sempre procura até mediador. Hoje. É porque a cultura, né? A cultura do Brasil. Nessa questão aí, usando mais uma vez a analogia, né? Para essa questão do tempo do pastor com a ovelha de Jesus. Qual é a proporção de tempo que nós dois, como pai e filho, passávamos juntos antes de eu ter 18 anos e agora depois que eu tenho 18 anos? E eu tô usando 18 anos, mas é um ponto de partida, porque... mas vamos um pouco além, né? Depois que eu comecei a morar sozinho, depois que eu me casei, depois que eu comecei a trabalhar, depois que eu comecei a constituir família, carreira, qual que é a proporção de tempo que nós passávamos juntos, antes e depois? Completamente diferente. Completamente diferente. E não tem como eu cobrar isso de você, nem você cobrar isso de mim. Por quê? Porque agora eu tenho a minha família, com a qual eu devo passar muito tempo. Isso. Então, assim, esse é o princípio que deveria nortear esse crente que busca sugar o pastor como se ele fosse poder ali pegar na mão dele e andar junto com ele, o resto da vida. Fazer as decisões dele, mediar todas as discussões que ele tem em casa, mediar as compras que ele quer fazer, se ele pode comprar um carro, não pode comprar um carro, pode mudar de cidade, não pode mudar de cidade, pode fazer isso, pode... Tudo tem que estar ali pegando na mão do pastor para que ele direcione. Alguém me procurou e falou assim, eu fiz um negócio aqui com o fulano e ele não me pagou. O que o senhor vai fazer? Entrou na minha sala, falou, eu fiz um negócio com o fulano, ele congrega aqui, eu também congrego, fiz um negócio com ele, ele não me pagou, o que o senhor vai fazer? Falei, eu não tenho dinheiro para te pagar, não. Não, mas o que o senhor vai fazer? Falei, eu? Bem, eu não estava no negócio. Você fez um negócio. Você não me perguntou nada. Aí deu errado o negócio. Aí agora você vem cá pra eu resolver um problema financeiro que você gerou lá, não sei aonde, na rua. Sabe qual que é a imagem que eu tenho? Falei, o que eu tenho a ver com isso, rapaz? Ué, eu não tenho nada a ver com isso. Agora, vamos lá. Se for um líder com posição relevante na igreja, um líder mesmo da igreja, aí eu vou chamar, porque aí também eu preciso entender o que está acontecendo. Sim. Porque aí é uma responsabilidade minha de dar destino, né? Tá conectado ali. Mas no meio desse povo aí na multidão, irmão, tem gente que faz negócio, gente compra, gente vende. Vai... Então, assim, se você decidiu fazer um negócio, vai lá e resolva. Vai lá e resolva. Nós não estamos aqui para controlar a vida das pessoas, né? Acho que a gente só precisa, assim, ter um senso de normalidade. Tipo assim, eu sou um cara adulto. Sou um homem com barba na cara, paga boleto, que acorda de manhã para trabalhar. E eu tô indo em outro homem adulto pra reclamar de outro homem adulto. A impressão que eu tenho é duas crianças chegando no pai, puxando a barra da calça dele, falando, fulano me bateu, fulano me mordeu. É mais ou menos isso. E não é pra ser assim. São dois homens adultos, formados, com família, exatamente, indo pra outro homem pra reclamar. Fulaninho fez isso, fulaninho fez aquilo. E às vezes eu nem conheço a pessoa, nem sei o que tá acontecendo, não. Então, e assim, eu na igreja, de vez em quando, nas minhas mensagens, eu sempre tenho uma mensagem mais descontraída, mais alegre e tal. E quem tá ali entende, né? Que no contexto todo, de vez em quando, eu dou umas puxadas de orelha, assim, bem pesada mesmo e tal. Eu falo. Mas uma pessoa reclamando esses dias que viu, viu no Instagram, no Store, uma pessoa, né, que vem aqui na igreja, não sei, não é líder não, tá? Vem aqui na igreja aqui.
e que tava frequentando um lugar lá que não... Parece que não condiz, né? Tipo assim, faz um story na igreja, aí o próximo tá não sei aonde, fazendo coisa errada lá. Tá na e balada, tal. tá Tá em algum lugar Enfim. e tal. Aí a pessoa, duvidando do meu caráter, mandou, tipo assim, eu tô decepcionada com o senhor. Eu tô frustrado, eu nunca imaginei que eu teria um pastor desse. Assim, não, e falou. Aí eu falei, querido, o que tá acontecendo? Fiz alguma coisa, aconteceu? Não, a fulana. E não sei o que e tal. Eu falei, não sei quem é fulana. Não tenho a mínima ideia de quem é fulana. Eu não tenho nada a ver com a vida dessa pessoa. Essa de supervisão, de você, sabe? De fiscalização, e sabe? De ficar em cima das pessoas. O que faz, o que não faz, o que deixa de fazer. Eu vou cuidar daqueles que eu preciso entender que são coerentes. Que são os líderes, as pessoas que têm posição, que precisam ser... Paulo diz a Timóteo, exemplo dos fiéis. Agora, na nave da igreja, vai ter gente de tudo quanto é tipo. E eu não estou aqui para fiscalizar a vida das pessoas. Eu dou uma palavra de destino. Eu já ministrei. Quem assiste minhas mensagens aqui sabe. Eu cito o nome dos pecados. Eu bato muito. Já apanhei por ter falado de homossexualidade, já apanhei. Eu já vi casais homossexuais levantando na hora do culto e indo embora porque eu estava falando. E eu não vou deixar de falar. Não é discurso de ódio, é discurso bíblico, de princípio. A pessoa interpreta do jeito que ela quiser. Mas eu falo de adultério, tudo que você pensar, eu falo, eu bato, eu falo, eu ensino, eu explico. Agora, se o cara fez... Quantas vezes eu já falei nessa igreja sobre sexo antes do casamento? Muitas. Inúmeras vezes. Frequentemente. Frequentemente eu falo. Então, assim... Não é um assunto da mensagem, mas no meio eu sempre falo alguma coisa lá e falo e insisto, nossa posição e tal. Pra ver se a pessoa acorda, né? E você acha que tá todo mundo cumprindo? Não, com E o certeza. que eu tenho a ver com isso? Absolutamente Ué, nada. ele tá avisado, hein? Então, eu já avisei. Entreguei o alimento, falei, querido, agora você é um adulto. Imagina se eu for ter que ficar ligando pra todo mundo da igreja, fiscalizando no Instagram, eu tenho que fazer, Ó, rapaz. fulano, eu vi aí que você fez uma viagem com a sua namorada. Vocês não estão casados, aí viajaram juntos, ficaram no hotel. Não, ó, peraí, eu vi aí que você dormiu na casa do, sei lá, do seu namorado, passou o fim de semana. Como é que você vai... Uma igreja com homens, mulheres, adultos, como é que você vai fazer isso? Você não pode admitir no nem meio... pode, nem deve. Você não pode admitir, os discipuladores, os líderes, tem as pessoas que... Aí tem um padrão. Elas precisam ter coerência, porque elas têm que ser exemplo dos fiéis, cuidando das pessoas. E tem gente na igreja em processo de transformação, né? O cara vai mudando e tal. Sim. E vai melhorando. Nessa questão aí, quais são formas de abuso por parte da liderança? Quais são as formas que a gente mais vê, assim, frequentemente? A gente falou aí, mas assim, entrando mais a fundo, né? A gente mencionou a questão do controle, a questão da prestação de contas, mas assim, quais são as formas em que isso mais se materializa na igreja? De que formas um abusador perpetua o seu abuso espiritual dentro da igreja? Sexo e dinheiro. Esses são os dois principais. Por que, por exemplo, a pessoa se torna vulnerável sexualmente? Imagina comigo que eu atendo um casal sozinho. Você é minha esposa. Atendo um casal sozinho. O que eu não faço. Aliás, deixa eu aproveitar para falar isso aqui. Aqui na Family, homem não atende mulher e mulher não atende homem. Eu tenho conselheiros na igreja, nós temos uma equipe de psicólogos, tem os conselheiros e pastores. Todas as salas da igreja são filmadas, monitoradas. Todas as salas. Sala de crianças, todas as salas. Berçário, sala de atendimento. Então, é regra. Então, homem atende homem, mulher atende mulher. Mesmo assim é filmado. Tudo é filmado. Imagina que um cara sozinho, não precisa nem ser só mulher não, tá atendendo um casal. E aí ela começa a reclamar do marido. E ela começa a confessar que ele ou tá traindo, que ela tá triste, ou que ele não tá satisfazendo ela, questões íntimas do casal e tal. Aquela mulher, ela acabou de entregar a sua vulnerabilidade na mão de um homem. E quem é ele? Porque ele pode utilizar-se dessa informação como uma ferramenta de acesso. É muito perigoso. Então, as pessoas se tornam vulneráveis porque vê a imagem do líder, o homem de Deus, se o que ele está falando é de Deus. Então, eu não posso rejeitar porque é Deus que está falando e tal.
Mas existem comportamentos que o cara, por maior autoridade que ele tenha, ele como homem, ele não pode ter. O cara não pode entrar num gabinete com uma mulher sozinha para poder resolver, para poder atender, para poder falar. Isso é insano. Isso é loucura. Então, quando você... e outra coisa que a gente percebe, tanto no abuso de adultos, principalmente de crianças, e aí é pesquisa, você pode ver todos os abusadores, eles olham para, no caso da criança, eles olham a vulnerabilidade, a fragilidade da criança pelo pai, se ele é ausente, ou se ele é um tipo neutro, um cara que não tem um posicionamento. E no caso da mulher, quando o homem olha, ele olha a vulnerabilidade também do marido. A fraqueza dele, de posicionamento, geralmente analisa as suas vítimas assim. E acontece muito. E infelizmente eu não posso colocar isso como regra. Acontece? Acontece. Mas existem muitas pessoas sérias. Eu não posso julgar e dizer que os pastores estão envolvidos nisso, de forma alguma. Agora, que isso acontece, esse tipo de abuso, sim. E o outro é financeiro. Porque a pessoa está tão aberta, ela te vê tanto como um homem de Deus e tal, que a pessoa começa a abusar financeiramente. Receber oferta, dízimo, pegar dinheiro emprestado, essas coisas e tal, primícia, outras coisas e tal, porque acredita que aquele é um princípio, que você tem que servir, o seu líder falou, tem que obedecer e tal. E tem muita gente cega nesse sentido. Muita gente cega. Então, acontece muito esses abusos de controle, de domínio. Quantas pessoas que já me ligaram aqui na igreja, pastor, me perdoa, porque ontem eu não consegui falar com o senhor, eu fui visitar uma igreja sem te avisar. Falei, você não tem que me avisar. Por que você tem que me avisar que você está indo visitar uma igreja? Qual que é o sentido disso? Qual que é a lógica disso? Eu estou repetindo isso na igreja constantemente. Você visita onde você quiser. O meu medo é de você ir num lugar que talvez não tenha solidez, né? O alimento que vai te entregar não seja saudável. Mas aí também você tem que analisar. Se você vem aqui, nossa igreja é uma igreja séria, com um alimento saudável. Porque quem vem aqui na Family, se falar que não tem comida, vou te falar um negócio. É porque não está assistindo culto. Porque é um alimento saudável. Então o cara tem uma ideia do que é uma igreja com um alimento saudável. Então se você quiser um dia em algum lugar, vai na célula de outra igreja, visita, vai. Eu tenho o meu filho, né, o Frederico, o seu irmão, o meu filho do meio, acabou de ir num acampamento da Assembleia de Deus, de Madureira, e ele foi com a galera, gostou pra caramba e tal. E assim, cara, me explica por que não? Qual que é a lógica? Qual que é o impedimento? Qual que é o impedimento que a pessoa tem de onde ela quiser, irmão? De onde ela quiser, a igreja que ela quiser, vai aonde ela achar que convém, que ela gosta. Tem pessoas que estão aqui na igreja, a igreja tem talvez um modelo um pouco diferente, mais contemporâneo, e aí tem gente, pastor, eu fui assistir um culto lá na minha outra igreja lá, tava com saudade de cantar o hino tal, fui lá, beleza. Você não precisa me avisar. Tipo, eu tô indo. Parece que a pessoa tem um medo, como se... Tipo assim, ó, Deus viu, e assim, foi um pecado, eu tenho que... Palavras que me assustam. Quando a pessoa, pastor, o senhor me libera para poder fazer uma viagem com a minha família. Te liberar para fazer uma viagem com a sua família? A única coisa que eu insisto muito na igreja, a igreja viva de Cristo, o corpo místico de Cristo, esse aí é intocável. Invisível. Jesus morreu por ele, é invisível, é perfeito. Vamos falar do CNPJ, igreja, family. Nós temos uma estrutura aqui, ok? Então, hoje, você estava na escala. Então, hoje, estamos gravando o podcast, tinha um horário, tem mais 5 profissionais envolvidos, então todo mundo aqui, um está na câmera, outro está em tal lugar, fazendo corte, edição, tem um monte de gente envolvida, um que faz a arte. Essas pessoas têm um compromisso naquele dia, aquele horário, ok? Então, são voluntários. Elas têm que vir, porque senão vai quebrar a regra, vai virar bagunça, vai virar desordem e tal. Esse é o compromisso delas, ok? Esse é o compromisso delas. Porém, se ela não tiver esse compromisso, ela não tem esse compromisso hoje.
Nós estamos gravando aqui, elas vieram porque tem um compromisso. Mas se elas não têm, vai pra casa. Assiste Netflix. Ah, mas não tem culto da minha igreja hoje. Vai na outra igreja. Fica em casa, vê um culto online, assiste uma mensagem. Vai ficar com sua família. Seja um adulto. Vai pro cinema. Seja adulto, Faça cuida o da que sua você vida. quiser. Cuida da sua vida. Até nessa questão da... Autorresponsabilidade. Até nessa questão de essas pessoas, né? Incluindo eu, o senhor, as pessoas que estão aqui, as pessoas que estão na produção do podcast, por exemplo. Até essa questão não tem uma grande lei espiritual, porque não, elas precisam cumprir com a palavra delas, porque... Não. São adultos que falaram, eu vou fazer algo. É uma questão de... Então você faz. É uma questão de não desorganizar a estrutura. É simples. Nós estamos falando de... uma estrutura física. É um prédio com pessoas, uma organização religiosa que precisa, né, de regras para caminhar. 2 adultos que consentem, Entraram concordam em acordo, algo, concordou. apertam a mão. Naquele dia você está lá. Então. Pronto. E aqui, as pessoas entenderam tanto isso que, por exemplo, ontem, eu não preguei ontem, né? Ontem nós tivemos 6 cultos e eu fiquei fui nas 2 unidades, fui lá e fui aqui e tal. Fui de sala em sala, conversar com os professores. Eu gosto disso, né? Fui pro estacionamento, aí cheguei lá no estacionamento e aí o rapaz que estava no estacionamento falou assim, ô pastor, tudo bem? Eu ia assistir o culto hoje, pastor, mas o fulano pôde vir porque ele ficou doente, aí eu vim ficar no lugar dele. Então, assim, a própria pessoa que não vem, ela já entendeu. E ela vai quebrar um processo. Então, ela já conseguiu, já colocou uma outra pessoa. Então, assim, raramente é que as coisas furam, assim. Porque sempre a pessoa entende. Esse dia é o meu compromisso. Só que a pessoa que serve hoje, geralmente ela fica 10 dias, 15 dias sem servir. Obrigatoriamente, né? Obrigatoriamente. Tem gente que quer. Tá tudo certo. Tem gente que quer servir todo o culto, quer estar aí todo... Tem gente que vem de manhã e fala, gente, não volta à noite. Não volta à noite. Você já veio de manhã, você já assistiu o culto, a mensagem é a mesma. Vai para sua casa, vai pro cinema, tá passando divertidamente. Vai arrebentar uma pipoca lá na sua casa, vai beijar na boca, fazer qualquer coisa. Eu peço pra pessoa não voltar. Mas aí a pessoa fala pra mim, pastor, se eu ficar em casa no domingo à noite, eu me sinto mal. Crença religiosa. Foi tão pressionado, sabe? A igreja é importante como estrutura, né? Paulo diz que a gente tem que congregar. Eu acho que é importante. E é no nosso meio, né? Que se pessoas ferem pessoas, o que cura pessoas é pessoas. Uhum. Então, hoje, a nossa psicologia que trata de pessoas que foram feridas em ambientes religiosos e que a cura delas foi aqui dentro também. Em um ambiente religioso. Em um ambiente religioso. Parece contraditório, mas não é. Não, mas não é. É porque ela precisa ser tratada e curada. E não é o afastamento que vai resolver. Não é o afastamento. Pelo contrário. Então, se você estava perto de uma pessoa que é abusiva, agora você precisa se aproximar de alguém que, com o passar do tempo, vai te provar que não... Você pode ser líder sem ser abusivo, você pode ser líder sem ser controlador, você pode ser líder... Porque aí, essa questão de controle aí já não é liderança, é chefia, né? É o cara que usa do poder, da autoridade para poder dominar e controlar pessoas. Eu dou tanta liberdade que tem gente que fica preocupada. Tipo, um dos líderes me abraçou chorando. Pastor, sempre sonhei em fazer essa missão, esse projeto evangelista. Nossa, pastor, sempre sonhei. E me agradecendo. Eu falei, por que você está me agradecendo? Não, porque o senhor deixou. Eu falei, eu deixei? Você tinha que fazer, ué. Deus te chamou para isso. Você tem um projeto, vai lá e executa. Eu não fiz nada. Só não atrapalhou. Ele fez tudo, eu só não atrapalhei. É simples. É simples. Eu servi ele com recursos, eu servi ele com ajuda, né? Incentivando os outros líderes a ajudarem e tal. Ele foi, fez, realizou. Então, isso é liderança. É você influenciar pessoas a alcançar um destino, uma missão. Sem controle e sem muita cobrança, né? É muita pressão, às vezes. A gente tem, hoje, na igreja brasileira, na igreja como um todo, líderes que se posicionam de forma diferente disso, certo? Líderes que buscam fama, líderes que buscam dinheiro, líderes que buscam poder, e, enfim, vários tipos de benefícios que não deveriam. Como é que a gente se blinda contra isso? Como ser humano individual, como cristão individual. Não como nação, porque é difícil de fazer. Uhum. Mas eu como indivíduo, como eu me blindo contra
essa má liderança, contra a liderança abusiva, contra o abuso espiritual e religioso? Saindo de lá. Tem outro jeito. Você precisa se afastar. E aí tá um outro problema. Porque quanto mais abusivo, quanto mais poderoso, quanto mais influente, mais dominação há. E mais você consegue colocar crença religiosa nas pessoas. Aí o discurso é, você não pode sair daqui. Uma mulher me procurou aqui na igreja chorando, desesperada. Porque o pastor dela falou pra ela assim, você não pode ir pra essa igreja. Porque pra você sair daqui eu tenho que te dar uma carta. Se eu não assinar essa carta, a sua família vai viver uma tragédia, você não tem bênção. Eu falei, então quer dizer que a bênção de Deus está condicionada a um papel que alguém escreveu e assinou. De onde tiraram isso? De onde veio essa cultura de que eu preciso estar subjugado a alguém para poder ter acesso ao reino, às bênçãos? Eu digo na Family repetidamente, cara, eu falo muito sobre isso, muito. Eu tenho autoridade para te abençoar. Porque Deus me constituiu. Assim como a minha mãe tem autoridade para me abençoar. Assim como uma pessoa cheia de Deus aqui na igreja também tem autoridade para, sabe, colocar as mãos sobre mim, orar e me abençoar. Agora, quem é que tem autoridade para amaldiçoar? É impossível. É impossível eu fazer. Como que eu vou amaldiçoar alguém que Deus abençoou? Então, eu acho assim, se você identifica que a pessoa, ela é um abusivo espiritual, um narcisista, alguém, um controlador. Você precisa sair disso. Precisa sair disso. Da mesma forma que alguém vive um relacionamento abusivo, da mesma forma pode ter também um líder abusivo. Você precisa se desconectar disso. Precisa, de alguma forma, de repente procurar até uma ajuda psicológica para encontrar ferramentas e meios para sair fora, que tem gente que não consegue. Ele está tão pressionado. Alguém falou para mim assim, que conversou com... Eu ia falar, ainda bem que eu não falei, né? Conversou com uma pessoa aí. Eu ia falar o cargo, não ia falar nome, ia falar o cargo. Mas quando você fala cargo, aí já identifica, né? É um pastor aí. E ele disse pra pessoa, e essa pessoa não estava vindo aqui pra nossa igreja, não. Ela queria ir para uma outra igreja, aqui em Goiânia mesmo, uma igreja séria, uma igreja maravilhosa, fazendo um trabalho muito legal. Mas aí ele foi procurar a pessoa, o pastor. O pastor falou assim, se você sair daqui, você quebra uma aliança. Alianças são inquebráveis. Toda aliança tem um pacto, Deus é um Deus de aliança. Se você quebrar a aliança com a gente aqui, acabou sua vida. Aí profetizou, ó, vai ter tragédia na sua família, nas suas finanças, sua vida vai acabar. Você tem uma aliança aqui, você não pode quebrar essa aliança. Aí a pessoa me procurou chorando, desesperada. Porque tava com medo de quebrar essa aliança e viver. Assim, rapaz, olha, eu adoeço, a minha alma fica aflita, eu fico doente. Como eu queria que as pessoas fossem livres para entender que na cruz Jesus garantiu acesso direto à eternidade. A pessoa precisa de pastor, porque foi Deus quem instituiu pastores, para dar destino, para dar conselho, para alimentar, para ter uma palavra saudável. Sabe, a gente tem todo tipo de apoio aqui na igreja, desde psicológico, nós temos 60 conselheiros, né, treinados, preparados, tem a capelania, que ajuda na questão de quando é um velório, quando é um hospital, né, são capelães, pessoas preparadas, aqui na igreja tem vários. Hoje nós temos o WhatsApp da igreja, se você clicar lá no WhatsApp da igreja vai aparecer as opções, se você clicar lá, desejo de suicídio, então tem pessoas aqui da igreja que vão ligar automaticamente para ela. Então, assim, tem toda uma estrutura para cuidar de pessoas. Para cuidar de pessoas, não para controlar elas. Então, um dia pegaram um corte meu falando disso, né? Que você não precisa de pastor para chegar em Deus. Eu tô errado? Você precisa de pastor para chegar a Deus? Quem morreu por você foi Jesus. É Bíblia, você precisa de Jesus para chegar em Deus. O véu foi rasgado. Você não precisa de um pastor para você ir até Deus. Você precisa de um pastor para te dar destino, te dar conselho e tal. Rapaz, você vê os comentários. Vê os comentários.
heresias, que negócio de que ninguém precisa de pastor. Eu não falei que ninguém precisa de pastor. As pessoas estão tão doentes que elas focam uma frase, elas não conseguem ler o contexto. E o vídeo era coerente, não foi retirado não, eu que fiz o corte. Bem inteligente, bem coerente. Eu falei, ó, eu estou aqui como pastor para te aconselhar, para te dar destino. A igreja está aqui para te ajudar, para te apoiar. Essa é a função da igreja. Então, nós somos uma escola para treinar, nós somos um hospital para cuidar. Então, nós somos uma faculdade para dar destino. Nós somos uma oficina, né, para forjar. A igreja é uma série de coisas. Nós estamos aqui para isso. Agora, para controlar, não. Se você quiser falar com Deus, segue o conselho de Jesus. Entra no quarto, fecha a porta. É simples. Feito. Tá resolvido. A gente criou toda uma, assim, sabe? Um monte de coisas e regras e tantas coisas, assim. Parece que endeusou o sistema. Um aparato, né? Um mecanismo. Mecanismo e tudo e tal. E isso adoece, né? São crenças. É como se a gente estivesse tentando costurar o véu que já foi rasgado, Já né? foi rasgado. A gente tá querendo colocar impeditivos. Não. Porque para você conseguir essa bênção, você precisa fazer tal coisa. Para você... Condicionando. Tem a gente cria condições para algo que Deus liberou. Condicionando salvação a dízimo. Se você não dizimar, você não está salvo. Me prova na Bíblia. É uma questão de gratidão. Então, eu sou salvo. A graça me alcançou. É pela fé e pela graça. Pronto. O restante acompanha a minha salvação. Porque a fé sem obras é morta. Então, tem coisas que eu faço, não é para alcançar a salvação, mas é porque eu fui salvo. Ok? É o ladrão da cruz. Fez tudo errado. Senhor, o senhor me leva? Levo. Você está arrependido? Então, beleza. Então, ele recebeu a condenação dele, morreu lá na cruz e tal, mas foi salvo. Então, o que eu faço para ser salvo? Crer no Senhor Jesus. Ponto. Esse é o escândalo da graça. E a gente não aceita. A gente quer mais. E o Brasil foi catequizado. Então eu preciso ir a pé até tal lugar, eu preciso andar de joelhos até tal lugar, eu preciso carregar isso, eu preciso bater meta, eu preciso fazer isso. E a gente faz meio que obrigatório. Parece que é o irmão do filho pródigo, que chega em casa e fala pro pai, não vou festejar com meu irmão não, porque eu tô aqui há tantos anos, eu te sirvo sem transgredir nada. O senhor nunca me deu nada. Então, se ele tá tão preocupado com o sirvo, com a fazenda, com o trabalho, que ele acha que é isso que vai conquistar o coração do pai. Ele tinha que estar sentado na mesa. E não trabalhando no campo apenas. Era só ser filho. Era só ser filho, ele é o dono da fazenda. Era só ser Mas filho. na cabeça dele, ele não entendeu que ele é filho. Ele acha que ele é escravo. A palavra sirvo lá é doulos, é escravo. Ele está dizendo assim, eu sou seu escravo há tantos anos, o senhor nunca me deu nada. Ele falou, mas a fazenda é sua. É você que não entendeu. A fazenda é sua. A porta está aberta. Era só vir para a mesa, mas você não sai da fazenda. Tem muita gente que ele tem intimidade com a obra do pai, mas ele não conhece o pai da obra. Não é pelo que você faz. É por quem você é. Deus não procura adoração. Ele procura o adorador. Mas o líder religioso abusivo, ele consegue impregnar isso na cabeça das pessoas. Fazer. Eu preciso fazer, eu preciso realizar alguma coisa para conquistar pelo menos o amor de Deus. Na verdade, a gente está tentando agradar aos homens mesmo. Isso chega a ser uma heresia, né? Porque é a insuficiência do sangue de Cristo. Suficiência da graça. Você está falando que o sangue de Jesus é insuficiente para te salvar. Você fica buscando mais coisas. Não, o que mais eu posso fazer? Não, eu tenho que cumprir o checklist. Eu tenho que passar dessa fase, porque senão eu não vou conseguir alcançar. Mas a compra de indulgências é antiga. Isso aí não é de hoje, não. Todo mundo tentando É parte da nossa natureza, né? A gente está sempre procurando gurus espirituais, talismãs. A gente está sempre tentando costurar o véu que foi rasgado, de uma forma ou de outra. A gente busca isso. Existem os abusivos espirituais, que eles abusam das pessoas no poder, no dinheiro. Eu acho que isso precisa ser observado e cuidado. Mas a gente também precisa falar e ser claro que se esse líder, ele utiliza do poder religioso que tem e da autoridade que foi constituída a ele para abusar de pessoas, principalmente sexualmente falando, aí é crime. Não é só pecado. Não é só pecado. Tem coisa que é pecado. Você pegou dinheiro de alguém, você não pagou, é um pecado.
dependendo da situação também vai ser um crime e tal, você resolve isso aí mais tranquilo. Porém, abuso, quando você parte para a parte sexual, aí já é crime. Sim. Adultério, pecado. Porque tem gente, por exemplo, que ele cometeu um adultério. Então, ele conseguiu convencer uma pessoa adulta, né? E essa pessoa adulta, ela adulterou, ok? De qualquer forma, ele usou do poder que ele tem, que é a autoridade que ele tem para conquistar, Sim. né, Tem uma essa discussão vítima. legal sobre isso também, Tem uma inclusive, discussão se eu não legal me engano. sobre Não isso. sei aí entrar nos termos, até que ponto Quando se torna recorrente, o cara se torna um predador religioso, de ambiente religioso, ok? Sim. Aí pode até incorrer num crime, mesmo sendo com Sim. adultos. Agora, se são pessoas vulneráveis, se são pessoas menores, menor de idade, ou pessoas que elas se tornaram tão vulneráveis diante do líder que acabaram, né, cedendo porque houve uma pressão ali e tal, é crime. E aqui na igreja nós estamos montando um conselho de ética e tem advogados, tem também uma defensora pública, pessoas especializadas nessa área aí. Psicólogos. Psicólogo. Porque se descobrir, ou se isso chegar até nós, não tem como eu controlar todo mundo. Foi o que eu falei lá atrás. Tem gente fazendo coisa que eu não sei, eu não vou sair fiscalizando. Porém, se isso chegou até nós, então isso precisa ser tratado. Se é só pecado, é pecado. Então você trata o pecado, você ora com a pessoa, né? Se houve uma Aí confissão. são pastores, psicólogos. Psicólogos e tal. Porém, se for crime, aí precisa ser tratado na justiça. Precisa ser tratado na justiça. Tem todo um protocolo para que isso aconteça. Então, a omissão é perigosa. A gente precisa tomar muito cuidado, porque nós, como líderes de uma estrutura religiosa, a gente acaba recebendo informações e sabendo de algumas coisas. E quando isso é revelado e é trazido à tona, a gente precisa se posicionar, porque é responsabilidade nossa. Não só como pastor, como cidadão, né? Como ser humano, de socorrer uma pessoa, de ajudar alguém. Se eu não me engano, é crime você não reportar um crime. É crime. É crime. É omissão. Isso é muito sério. Omissão, é muito sério. Nessa questão, por isso a gente tem que estar sempre atento, porque são muitas pessoas, né? E por isso também a gente está no processo de desenvolvimento de um canal de ouvidoria, né? Isso. Para que a gente possa, então, receber. Muitas vezes as pessoas sofrem abusos, e aí entra abuso sexual, abuso espiritual, religioso, financeiro, enfim, que seja dentro da igreja. Não estou falando da nossa igreja, mas dentro da igreja como um todo, e não falam porque não sabem para quem falar, porque não existe um incentivo, né? Às vezes por medo, às vezes a liderança tem esse medo de que, não, se eu abrir a possibilidade que denunciem, vão denunciar e aí vai causar o escândalo. Não, o escândalo já aconteceu. Já foi. O crime é o escândalo. Uhum. O vir à tona não é o escândalo. O escândalo é que tem acontecido algo. O pessoal está interpretando errado o versículo bíblico, assim, ai daquele por quem vem o escândalo. A Bíblia está dizendo de quem praticou, não é de quem levou a notícia, não. É de quem praticou. Uhum. Então, ai daquele, né, que gerou, que fez com que o escândalo acontecesse. Mas eu entendo que é um assunto muito, muito, muito delicado. Todo excesso esconde uma falta. Eu acho que a gente precisa lidar isso com mais coerência. Aqui na igreja nós estamos preparando uma ouvidoria, porque a gente já tem um conselho, meio que um conselho. Tem as duas defensoras públicas, uma delas tem uma experiência de 15 anos mexendo só com isso. Temos uma psicóloga que é especializada só em questão de abuso infantil. Ela também é preparada para isso. E agora eu vou, antes de lançar essa ouvidoria, nós vamos preparar aqui na igreja como se fosse um simpósio, e eu vou trazer todos os líderes, desde líder de GC, líder de pequenos grupos, e também todos, servos, todos, para a gente receber dessas defensoras, que são especializadas, informações de como proceder nesses casos, entendeu? Quando a gente recebe essas informações. Eu acho que é importante. Uhum. Uma outra pessoa que vai vir falar também para eles, não tem a ver com o assunto, mas vou fazer nesse simpósio, é alguém especializado em autismo. Nós temos na igreja professoras capacitadas, especializadas, ok? Inclusive nós temos salas prontas, preparadas para isso aí. A igreja tem trabalhado nesse sentido. Porém, vou trazer uma outra pessoa que vai falar para
todos os servos, todos os líderes, como que a igreja vai se posicionar. Não é só os professores lá da sala. Eles têm um contato direto. Mas essas pessoas, principalmente os autistas e outros, né, que têm algum tipo de necessidade, eles tem muitos na igreja. E a gente está tentando acolhê-los. O pessoal do Kids é muito bem preparado, já está pronto. Mas eu quero, assim, que toda a liderança, todos os servos, desde o cara do estacionamento até o cara da lojinha, o cara da lanchonete, que vai atender na ação, todos nós, todos, que a gente tenha uma consciência de como lidar com essas pessoas, entendeu? Um preparo para a gente ter uma amplitude da coisa para a gente poder tratar. E um dos assuntos que a gente vai tratar no simpósio é justamente esse de abusos, né? Tanto abuso religioso quanto abuso sexual, essas coisas, porque eu acho que é importante todo mundo estar orientado. E qual é o posicionamento da igreja? Como é que nós vamos fazer? É um assunto polêmico, tem tido muito debate nas redes sociais por causa disso, mas eu acho que é importante a gente falar, a gente discutir, e ao invés, antes da gente ficar apontando e acusando erros ou supostos erros de coisas que a gente não sabe, vamos cuidar da nossa casa. É um assunto desconfortável. É muito desconfortável. É um assunto extremamente, assim, é facilmente ignorável. É aquela coisa que você não quer ver, não quer fazer, não quer resolver, não quer olhar para aquilo. Você saber que, possivelmente, dentro da sua casa, a maior parte dos casos de abuso sexual acontecem dentro da família. No ambiente familiar. E a família não reconhece. É isso aí. A família não reconhece. O avô abusador, os filhos desse avô, não reconhecem. O avô abusou do neto. E o pai desse neto, né, o filho do avô, não reconhece. Ele se recusa. Ele fecha os olhos, Bloqueia, ele se venda para aquela realidade. Não é possível. Ele construiu toda a visão de mundo dele em cima de que o pai dele, né, o avô dessa criança, é um bom homem. Ele não quer desconstruir isso. Ele não quer desconstruir isso. Verdade. E aí, da mesma forma, dentro da igreja, na questão de abuso sexual, abuso religioso, abuso espiritual, todos esses escândalos que podem acontecer dentro da igreja, eu digo, a igreja, né? A liderança da igreja, os servos da igreja, as pessoas que fazem parte do corpo da igreja, a gente quer que seja tudo perfeito. Mas não é. A gente quer que esteja tudo certo e a gente quer que ninguém tenha feito nada de errado. Mas nunca vai ser assim. Mas nunca vai ser assim. E aí a gente tem duas possibilidades. Ou a gente ignora, porque aí vai ser tudo perfeito na nossa cabeça. Ou então a gente resolve os problemas antes que eles aconteçam. Antes que eles aconteçam. Então, na verdade, a gente vai preparar algo para ser um simpósio mesmo, uma vacina. E isso não vai eliminar o problema. Mas a gente vai tentar caminhar na direção. E é polêmico de falar sobre isso, mas precisa ser falado, precisa ser exposto de maneira sábia e prudente, né? Eu acho que algumas pessoas acabam expondo de maneira que talvez não fosse tão coerente. Eu acho que algumas coisas poderiam ser resolvidas sem muita exposição, né? Principalmente no caso de pecados, né? Principalmente no caso de pecados, a gente... uma das faces do abuso religioso é, inclusive, a exposição de pecados de membros, né? É isso aí. O cara usar o púlpito para falar do pecado de alguém. Em específico, né? Um membro da igreja isso aí. Caiu em pecado, por uma forma ou outra. E a rede social hoje é púlpito de muita gente, né? Rede social hoje é púlpito. Então você usa lá para... Sim. É claro que é diferente a discussão aí. É outro podcast inteiro, só para falar sobre a exposição de pecados de líderes, né? É outra discussão, é outra conversa. Okay. Enfim, não cabe aqui, não vai dar tempo. Mas é uma forma de abuso religioso. Você expor pecados de membros com a finalidade de humilhação, de impor ali um sistema de ordem, né? Olha, não façam como ele. A gente aponta, usa ele de bode expiatório. Cara, perdeu a vida espiritual dele. Ou o abuso no sentido assim, eu sei o que você fez no verão passado, hein? Eu sei, viu? Eu sei o que você fez. Aí o cara pede dinheiro, pede alguma coisa e tal, entendeu? Nessa questão do abuso, pra gente partir pro final,
Eu conheço pessoas, várias pessoas que já sofreram abuso religioso, abuso espiritual. E uma pessoa específica que eu consigo me lembrar, ela era controlada por uma figura pastoral. Essa figura pastoral se apossou da vida dela, dessa pessoa, a tal ponto em que existiam casos onde ela pedia permissão para cortar o cabelo. Meu Deus. Pedia permissão para tomar qualquer decisão financeira, para pegar um empréstimo, para entrar num consórcio, para engravidar, Meu Deus. para ter filhos. Tinha que pedir permissão, a bênção, a aprovação. Perguntava para essa figura religiosa: o que você pensa? Ora comigo. E até certo ponto, é porque tem ali uma linha, né? Tem uma linha, né? Entre um conselho e uma Até uma certo submissão. ponto, até certo ponto é realmente tipo assim, não, olha, analise aqui, você como uma pessoa mais madura, mais experiente, analise a minha vida e me dê a sua opinião. Me dê um conselho, um direcionamento. Pronto. É isso aí. Você é uma pessoa mais madura, com filhos, enfim, você sabe se tá na hora de eu ter filhos ou não, um pouco mais do que eu, provavelmente, né? Analisando a minha vida assim, do lado de fora. Errado é quando já parte pra... Eu preciso da permissão dessa pessoa, eu preciso da bênção dessa pessoa, eu preciso da aprovação dessa pessoa, senão eu não posso fazer. Que é algo que uma criança tem, né? Uma criança precisa da aprovação, da bênção, do controle isso aí. E do sim dos pais. Um adulto não precisa disso. E o adulto precisa errar, né? Ele precisa. Ele precisa tomar decisões que gerem erros para ele recomeçar, para ele reavaliar e aprender. Sim. Existem coisas que a gente só aprende com as perdas. A perda é pedagógica, o erro é pedagógico, então vai nos ajudar. Agora, tem muita gente carente, dependente num nível, assim, de um personal pastor. Então, assim, esse cara aqui é o que ele fala, se eu for pra cá, vou pra cá, eu viajo ou não, eu compro esse carro ou não, eu faço sociedade ou não e tal. Então, é perigosíssimo. A gente se infantiliza, né? Se eu sou uma pessoa que sofreu abuso religioso, eu fui vítima de um líder abusivo. Já me afastei, já saí da igreja. Esse é o primeiro passo, é o básico. Se houve situação de crime, já denunciei, ok, beleza. E o pós? Como eu me curo disso? Como eu começo esse processo de cura? Para que eu não machuque outras pessoas? Duas coisas. Primeiro, Deus. Eu acho que você tem que entender que Deus continua soberano, acima de todas as coisas. Ele te ama e tem um propósito na sua vida. Ok? Eu acho que o segundo é um acompanhamento psicológico com um psicólogo cristão. É necessário. Eu tenho um terapeuta que eu falo com ele sempre, Dr. Abner, ele é de São Paulo, e ele tem 2 livros. Sabe qual é a especialidade dele? Trauma religioso. Olha só. Ele se especializou em trauma religioso. Ele estuda sobre isso, ele ministra sobre isso, ele fala sobre isso, ele escreveu sobre isso, porque ele viu uma carência, uma necessidade. E hoje ele atende líderes. Se ele oferta esse serviço é porque existe demanda. Ele atende líderes. E é muito difícil conseguir um horário com ele. É muito difícil. Porque Dr. Abner, falei Abel, né? Dr. Abner. Não, Abner mesmo. É Abner, de São Paulo. Cara incrível, sensacional. Ele é pastor batista e ele tem várias especializações e alguns livros escritos. E ele trabalha só com isso, porque é uma necessidade que as pessoas têm. E a maioria dessas pessoas, elas não encontram um refúgio, né? Porque ela teve um problema no ambiente religioso. E aí quando você pensa, eu preciso de Deus, então eu tenho que voltar ao ambiente religioso. Então tem pessoas que nós tratamos aqui na igreja que demoraram aí de 3 a 4 meses para conseguir assistir um culto. Ela associava aquilo a tudo que ela passou e tudo que ela sofreu. Teve uma pessoa que foi atendida pelo psicólogo e tal, e aí quando o psicólogo atendeu, parece que já estava meio que no horário do culto, né? E aí, quando essa pessoa viu o culto, viu o ambiente religioso assim, ela deu meio que crise de pânico, né? Parece que disparou gatilhos, alguma coisa assim e tal. Mas a pessoa já foi tratada, curada e tal. Mas isso acontece repetidamente em várias estruturas, né? Infelizmente, acontece. Então, a pessoa, acho que primeiro Deus, acima de todas as coisas,
eu acho que não perder a fé. Não deixar que a imagem, né, dessa pessoa possa te prejudicar. E segundo, eu acho que procurar uma ajuda, ela é muito necessária. Quando eu falo sobre o Getsemane, eu falo o fato de Pedro ter cortado a orelha de Malco, né? Pedro arrancou a orelha de Malco, Jesus foi lá e curou. Porque a religião fere, e quem cura é Jesus, né? Pedro tem boas intenções, ele quer defender Jesus. E Malco, ele quer defender o sacerdote, ele quer defender a religião judaica. Então, eu olhando de fora, não vou olhar como cristão, eu vou olhar como um ser humano. Então, Malco, ele tem razão de ir lá prender Jesus. Na cabeça dele, ele está fazendo certo, ele está defendendo a religião dele. Na cabeça de Malco, Jesus é um herege, na cabeça dele. Assim, Jesus não pode fazer isso que está fazendo, então vamos prender ele. Malco acha que está certo e Pedro da mesma forma. Os dois defendendo a sua religião, defendendo o seu sistema. Pedro fez errado. Jesus disse, cara, guarda isso aí. Quem vive pela espada vai morrer por ela. Guarda essa espada aí. Então sim, a religião fere. Então eu não posso me afastar de Jesus por causa dos Pedros que eu encontrei. Eu preciso deixar que ele me toque, deixar que ele me cure, deixar que ele sare a minha ferida. E se de repente não conseguir uma ajuda pastoral, que eu acho que a pessoa talvez não vai querer, mas uma ajuda profissional, eu acho que é importante. Encontrar ferramentas e meios para se curar, para resolver isso de vez por todas. É isso. Depois dessa cura, se tudo der certo, se reconectar com a igreja saudável. Reconecte-se, procure uma igreja mais perto da sua Bíblia e não perto da sua casa. Então eu vou lá porque é perto da minha casa. É tão pequeno isso, né? Eu acho que você tem que estar perto de uma igreja estar numa igreja que está perto da Bíblia, né? Igreja com problema todas têm, que é uma estrutura onde está cheio de gente errada, cheio de gente tentando, né? Cheio de Pedros, tentando fazer alguma coisa, talvez com motivação certa ou errada, mas acaba... E no meio de tudo isso, aí nós falamos dos líderes abusivos. Isso porque a gente nem falou de política, né? Meu Deus. Era pra ser uma das pautas, né? Mas não deu tempo. Vamos fazer um só sobre política? Meu Deus do céu, isso vai dar muito pano pra manga, né? Política na igreja. Política na igreja. Eu falei esses dias na igreja sobre política. Coloquei um banner bem grande, falei. Agora, nos próximos cultos, eu quero falar sobre essa questão de abuso, violência, né? Como que a igreja vai proceder e tal. São assuntos que tem que ser falados, né? Não adianta. Nós não somos do mundo, mas estamos nele. É chato, mas... É chato, mas tem que gente falar. adulta vive para lidar com problemas chatos. O abuso religioso interfere muito nessa questão política aí, Com né? certeza. Então, o que tem de curral eleitoral por aí e pessoas sendo obrigadas, né? Quase que condicionadas a votar em um ou em outro e eu não sei. Mas a gente volta a falar sobre isso aí, porque é um assunto muito, muito, muito importante. Aqui na Family não existe candidato oficial. Nós não temos candidato. A igreja não tem candidato. Não se fala de política nos grupos, não se fala de política nos pequenos grupos em casa, não se fala de política na igreja, política não sobe no altar e não fala no microfone. Então, assim, não estou dizendo que nós somos mais certos ou melhores. Eu só estou dizendo que essa é uma regra da nossa instituição. A forma que nós encontramos. É uma forma que nós encontramos de lidar, de trabalhar. Cada um faz do seu jeito e tal. Mas o que eu cobro dos meus líderes é que eles tenham candidatos ou apoiem alguém que tenha princípios similares aos nossos, porque vai me representar. Eu acho que a gente tem que ser coerente. Sim. Mas se o cara vai votar em A, em B ou em C, ou ele apoia pra mim, Sim. eu tenho nada a ver com isso. E o isso. problema de ele votar... mas se não apoiar o fulano, você vai perder a liderança. Fala, oi... Não, aí eu tô condicionando a minha estrutura religiosa, condicionando a missão que a gente tem aqui de executar algo para o reino de Deus a um projeto político. É um projeto temporário, né? Quem é que tá governando? Material. Quem é que tá governando? Quem é que tá nos governando? Né? Nós estamos condicionados aqui. Então, os membros, os líderes, vão ser... É a mesma coisa. Você torce pro time que você quiser.
Você vota no candidato que você quiser, irmão. A responsabilidade é sua. Como pastor na igreja, eu preciso orientar a igreja sobre a importância da política e do cenário político, esse ano eleitoral. Meu sonho é que jovens cristãos entrem na política, se interessem por política para poder fazer diferença, porque é importante. As decisões passam por ali. Nós precisamos tirar da mente aquela coisa assim, política não pode... Não, tem que ser falado. Agora, nós precisamos orientar, falar a respeito do assunto, acho que é importante, em algum momento eu devo falar sobre isso, mas assim, determinar, esse é o candidato, esse aqui, vota nesse, se você não apoia esse aqui, então você não é parceiro, não é... Então, eu não posso condicionar a missão da igreja a um outro propósito. Você vota em quem você quiser, você apoia... Mano, vem com a camisa do time que você quiser. O que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com isso? Faz o que você quiser da sua vida. Viva a sua vida, você é adulto e você agora tem que ter autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade. Eu perdi famílias na igreja, porque na eleição a presidente eu não falei na igreja. Não falei nada. Eu gravei um videozinho, né, da minha posição política, postei no meu Instagram, perdi famílias também por causa disso, porque não concordavam, né, de eu ter falado daquele jeito e tal, e aí, infelizmente, todas as vezes que você toca nesse assunto é melindroso, mas aqui na nossa igreja não tem candidato oficial. As pessoas são livres, vota em quem você quiser, vai no time que você quiser, vai na igreja que você quiser, você é à vontade, irmão. Compra com quem você quiser, faz negócio do jeito que você quiser, irmão. Agora, eu já falei, e tem gente que tira do contexto. Fazer o quê? Você vai viajar, faz o que você quiser, irmão. Viva a sua vida. Você é adulto. Você é adulto. Você não precisa de pastor para viver a sua vida. Nós, como igreja, temos a estrutura pronta para dar destino, para aconselhar, para discipular. Quem está aqui dentro da igreja sabe. Tem conselheiros, tem pastores, tem psicólogos, tem uma estrutura pronta para ajudar. Estamos aqui para isso. Mas não condicione a sua vida a isso. Siga e viva. E aí, princípios da palavra. Tem gente que depende só da igreja para entender da palavra, para ouvir a palavra e, é bitolado. A gente precisa abrir a mente, estudar mais, melhorar, crescer. Muitas das nossas falsas crenças e doutrinas vêm do fato de que a gente consome a palavra do púlpito, a palavra do púlpito, a palavra do púlpito, a palavra do púlpito, e não consome a palavra que inspirou ou deveria ter inspirado aquela pregação do púlpito. Exatamente. Então a gente não consome a palavra por si só, né? A Bíblia, a gente não vai direto na fonte. A gente consome por terceiros. E quem vai te dizer se esses terceiros são coerentes ou não com a palavra? Exatamente. Você só vai saber se você ler a palavra. Exatamente. Então a gente tem responsabilidade. Até quando a gente... Nessa questão, né? Muitas vezes a gente é responsável por nos deixar ser levados por falsas doutrinas. A Bíblia diz que chegaria um tempo onde levantaríamos para nós líderes que iriam, eu não lembro exatamente a palavra, mas iriam coçar a nossa orelha, iriam... ter comichão. Comichão, essa é a palavra. Essa é a palavra. Então, assim, nós elegemos para nós mesmos maus líderes que vão falar o que a gente quer ouvir. Exatamente. E vão nos doutrinar com a doutrina errônea. Exatamente. E a gente elegeu esses líderes. Exatamente. Eu quero fazer questão, já estamos caminhando para o final, eu quero fazer questão de ler um texto aqui, porque eu acho que é muito importante. Diz assim: tomem cuidado com falsos profetas. Isso é Jesus dizendo, é Sermão da Montanha. Eles vêm disfarçados de ovelhas, mas na verdade são lobos esfomeados. Vocês os identificarão por seus frutos. Então não é o que eu falo, é o que eu gero. É o que eu produzo. Não dá para você conhecer uma pessoa, então, no primeiro mês, no segundo. Quais são os frutos que essa pessoa gera? Eles são muito mais importantes do que o discurso dela. Porque o mau líder, ele tem um excelente discurso. O narcisista tem um discurso top. O abusador tem um discurso incrível, ele é agradável. Então não é o que ele fala, é o fruto dele. Aí Jesus diz assim:
É possível colher uvas do espinheiro ou figo de erva daninha? Da mesma forma, a árvore boa produz frutos bons e a árvore ruim produz frutos ruins. A árvore boa não pode produzir frutos ruins, a árvore ruim não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Está falando dos falsos profetas. Portanto, é possível identificar uma pessoa pelos seus frutos. E aí ele segue: nem todos que me chamam Senhor, Senhor entrarão. Aí vem uma lista de coisas dizendo que serão expulsos porque o Senhor não os conhece. Faz no nome dele, mas não os conhece. Então, cuidado com os falsos profetas. E o ungido do Senhor. Tem aquele negócio interessante que no mesmo capítulo, Jesus começa dizendo: não julgueis para não ser julgados. E depois ele diz assim: fica de olho nos falsos profetas. Não, então peraí, eu não posso julgar? Não, julgar é quando você não conhece, você não sabe e fala do que você não sabe. Então eu estou julgando, ok? Eu vejo um corte seu, eu vejo um vídeo, vejo um assunto, e aí eu começo a julgar você pela sua aparência, pelo que eu fiquei sabendo e tal. Agora, olha aqui: pois vocês serão julgados pelo modo como julgam os outros. O padrão de medida que adotarem será usado por vocês também. Porque você se preocupa com o cisco no olho do seu amigo, enquanto há um tronco, uma trave no seu próprio olho. Como é que você vai dizer ao seu amigo: deixa eu te ajudar com o cisco, se você tem uma trave no seu olho? Hipócrita. Olha o que ele disse. Jesus não está dizendo que eu não posso fazer isso. Ele está dizendo: primeiro, livre-se da trave do seu olho, aí você verá suficiente, quer dizer, agora eu não estou julgando, eu estou vendo, para que você possa tirar o cisco no olho do seu amigo. Então, quando a Bíblia diz não julguem para não ser julgados, ele está dizendo que não fale sobre coisas que você não sabe. Mas se você sabe, você pode de alguma forma poder ajudar. Então, se você percebe que é um falso profeta por causa do fruto, não toque no ungido, não pode falar, eu não posso julgar. Não, não é julgar. Não estou julgando, eu tenho certeza. Aconteceu comigo, aconteceu na minha família, ou aconteceu... É certeza, não estou julgando. Eu estou aqui para evidenciar um fato que aconteceu e eu preciso resolver esse fato. Então, geralmente o líder abusivo, ele tem medo de confronto. Ele usa isso: não julgueis, não sei o quê, e tal, e uma série de coisas. Ele tem medo de ser confrontado, de ser desafiado. E tem muita gente que tem medo, né, de falar verdades que líderes precisam ouvir. A queda de Sansão tá aí. Ninguém nunca falou nada para ele. Ninguém tinha coragem, era muito poderoso. E aí, morreu como morreu. É verdade. Foi ruim para ele e para as pessoas para todo mundo em volta dele. Foi ruim para todos. Ele não queria ouvir e ninguém queria falar. Pronto. É isso. Pai, o senhor tem alguma consideração final? Eu acho assim, você que sofreu algum tipo de abuso religioso, acho que você precisa procurar uma ajuda. Entenda que a Igreja de Cristo, o corpo místico, é um corpo perfeito, maravilhoso. Jesus morreu por essa noiva especial. Agora, estruturas são falhas, né? Eu sou pastor aqui, eu não consigo controlar todo mundo. Então, eu descobri no início da igreja, com 1 ano de igreja, que um líder meu mandou uma pessoa embora da igreja. Você não é bem-vindo aqui, é pra você ir embora. Aí depois eu fui descobrir o motivo, ridículo, assim, algo que... Então, e não tem nada a ver comigo, nem com o meu coração, nem com a nossa visão, nem com a nossa missão, mas aconteceu. Nem com a Bíblia, nem com o Evangelho, nem com nada. Nem com o Evangelho, nem com o reino, com nada. Então, assim, fomos atrás e tentamos corrigir. Essa pessoa não está na igreja. E a pessoa, o líder não está, a pessoa que está ferida também não, já foi para outra igreja e está lá sendo bem cuidada. Ela não quer mais estar nesse ambiente aqui, né? Porque marcou, mas conversamos, alinhamos, ela está em outro lugar, a igreja maravilhosa, está abençoada. Mas se você passou por esse tipo de processo e viveu isso, eu acho que você precisa de ajuda. E não é você condenar. Todo pastor é ruim, toda liderança é ruim, toda igreja é ruim. Não. Pelo contrário, você precisa ter os olhos voltados
para Cristo, e sem entender que toda igreja é assim ou todo lugar é assim. Existem dificuldades em todos os lugares, em toda instituição, mas tem muita gente boa, muita gente séria. E talvez foi um infortúnio, né? Aconteceu com você. Procure ajuda espiritual em Deus, né? Fale com Deus sobre isso, mas procure uma ajuda psicológica, dependendo da gravidade disso, né? E se tiver alguém nos assistindo que está debaixo de uma autoridade, se você reconhece que ela é abusiva, eu acho que você precisa se desconectar e sem medo, sem se preocupar com isso, né? Não seja refém e nem escravo desse tipo de pressão ou de abuso, porque o evangelho é para nos tornar livres. Jesus nos tornou livres. Os homens querem nos tornar escravos. Isso é muito pesado e muito difícil. É verdade. É verdade. É isso. Assunto pesado, polêmico, chato de falar, mas importante. Mas tem que então, falar. Por isso, muito obrigado. Tamo junto. Mais uma conversa. Valeu. Até a próxima. Acho que política vai ser o será? tema. Acho que vai ser. Então tá bom. É isso. E para vocês que nos acompanharam aqui até o final, se você tá aqui até agora, é porque você foi abençoado de alguma forma por esse conteúdo, você foi alcançado, te tocou de alguma forma. Pense aí agora em 3 pessoas que você sabe que podem ser tocadas por essa conversa. Pessoas que talvez passaram por sistemas abusivos, pessoas que foram, de alguma forma, defraudadas religiosamente falando, foram afetadas negativamente pela igreja. Envie esse vídeo para que essas pessoas possam, então, quem sabe, entrar nesse processo de cura, serem abençoadas, tá bom? Curte o vídeo caso você não tenha curtido. E para me provar que você ficou aqui até o final, provar para mim e pro meu pai que você ficou aqui até agora, você vai comentar aí: o pai está no céu, tá bom? O pai está no céu. Ok, tudo bem, você pode, se você quiser chamar seu pastor de pai, pode, mas tenha sempre em mente que o pai está no céu, você tem acesso direto a ele, você não precisa de ninguém para costurar o véu que já foi rasgado pelo nosso Senhor Jesus, tá bom? E é isso, espero que vocês tenham gostado, fiquem aí no aguardo que semana que vem, 19 horas, mais uma terça-feira, teremos mais um Family Cast. Abraço, tamo junto, valeu!